Temos que. Eu adoro esse calor humano de volta, gente. Uma boa noite, tarefeiros do bem, público na casa. Boa noite a você que está no YouTube. Bom dia, boa tarde, não sei que horas será nos assistir. Hoje nós temos minha querida amiga Norma Benjamin, com a segunda parte do tema da ansiedade à saciedade. Bom, esse tema, né, super atual. Para dar início, a gente vai fazer a leitura de uma página, que é aquele momento, ó, parou tudo, suspende, vamos respirar fundo, trazer para dentro da nossa alma, do nosso coração, a higiene mental, os bons pensamentos, as boas vibrações. Então a gente suspende um pouquinho esses quefazeres aí que nos tornam ansiosos, né? A Norma vai falar sobre isso hoje. Então, para acalmar o coração, nós vamos dar início com um capítulo do Livro da Esperança. É o capítulo 57 e o título é Para e Pensa. E ele começa com duas citações. A primeira citação é do Evangelho de Lucas, Palavras de Jesus. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. A segunda frase é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. E aí, o nosso querido amigo Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier, nos dirá o seguinte: se a perturbação por ventanias gritantes ruge a pó, não te entregue aos pensamentos desordenados, que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te mobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões argilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente agrilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arcoado por doloroso desencanto. Sofrestes perdas consideráveis e guardas o espírito afeição de barco a matroca. Distorceste o raciocínio sobre efeitos de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesse o ânimo ferreteado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém,
que pacificação e ajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Uma linda reflexão de Emmanuel, tá? Que ele nos chama, calma, tá? Tenham calma, que é o que a Norma vai explicar para hoje, para gente, vai conversar com a gente, diante dos chamamentos, dos estresses, dos problemas. Para e pensa. E o recurso da prece, que é fundamental, para que a gente possa dar conta aqui dos nossos compromissos, né? Nós agora vamos para a nossa prece inicial. Quem estiver em casa, daqui a pouquinho, quiser botar uma garrafa de água pertinho, um copo, vai fluidificando na sua casa. Uma aguinha para você, os presentes têm aqui a água fluidificada. Mas quem está no YouTube, façam isso, ok? Então agora a gente vai sentar calmamente, respira pelo nariz, puxa, prende um pouquinho, solta pela boca, devagar, bem devagar. Pensa naquela vela de aniversário, mas eu não quero apagá-la. Então eu vou soltar pela boca bem devagarzinho. A gente faz 3 movimentos desse de respiração, porque isso acalma o nosso coração, tá? Fazem com que as batidas dos nossos sentimentos e emoções voltem a entrar no ritmo da harmonia, da tranquilidade. É uma respiração muito usada em momentos de estresse, recomendada por médicos. Então, tá ansioso, respire. Aproveite esse ar de tranquilidade, de paz, de harmonia nesse momento de reflexão. Jesus amado Mestre, nós te agradecemos a oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos esta noite no Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Nós agradecemos, Mestre, por teu exemplo vivo quando o homem na terra, pelas muitas escrituras que hoje nós temos acesso, pelos diários daqueles que conviveram contigo. E assim, 2000 anos após, nós continuamos ouvindo as tuas palavras, seguindo os teus passos, olhando os teus olhos no mar da Galileia, aflitos, sobrecarregados, sedentos de justiça. E muita gente pergunta como é que pode ser bem-aventurado alguém que está aflito. E é exatamente isso que Jesus nos diz. Feliz de você que hoje estranha uma série de coisas, que hoje não é mais indiferente. Então, por isso, Jesus pronuncia essas bem-aventuranças. Ele diz que abençoados são aqueles que já estão nessas leis de amor, de fé, de justiça, de caridade, de compreensão entre os povos. E nós agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui, vibrando pela paz no planeta, que começa no coração de cada um de nós. E pedimos uma benção muito especial para nossa querida amiga Norma Benjamin, que todo mês nos presenteia com um estudo, e é com muita alegria que a gente a recebe. Graças a Deus. Norma, amiga querida, as luzes vão se acender para que todos te vejam melhor. Bem-vinda.
Tá bom o microfone, Pedro? Bom, eu acho que vocês devem estar ansiosos pela parte 2, né? Eu estou me recuperando de Covid, mas já não transmissível, podem ficar tranquilos, mas talvez a voz, talvez a fluência não seja tão boa, mas, como sempre, eu estudei bastante para nós fazermos esse estudo hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o título que eu escolhi, porque o título é Da Ansiedade à Saciedade. Se a gente vai falar de saciedade, é porque falta alguma coisa em nós. E na ansiedade, nós temos essa constante sensação de falta, de vazio, de algo que nós queremos preencher e nós tentamos preencher sem sucesso, né? Por isso, há uma desconexão nossa, tanto com o lado espiritual, com a nossa essência espiritual, como também uma desconexão com o presente. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Tudo parece que está fora de nós, dentro de nós, a gente não consegue acessar aquilo que nos vai dar saciedade. Vou retomar só uma pequena parte do estudo anterior, que nós analisamos as causas profundas espirituais da ansiedade e nós vimos que elas estavam ligadas ao controle. Então, o controle que nós queremos ter das coisas, das pessoas, de como as pessoas pensam, como as pessoas agem, né? Nós gostaríamos muito de ter esse controle e também essa necessidade que nós temos da antecipação do futuro para ontem, não é nem para hoje. Por que para ontem? Porque nós queremos aquilo que é conhecido. Então, isso alivia um pouco a nossa ansiedade. E quando nós queremos controle, nós queremos agir sobre as outras pessoas ou queremos ter o controle das situações, nós vamos ver com mais detalhes adiante, nós também temos uma preocupação com o que os outros pensam, seja porque nós queremos ser aceitos, nós não aguentamos a rejeição, nós vamos ver mais adiante, vocês vão ver a referência que eu estou fazendo agora. Então, a ilusão do controle, né? E a gente vai ver que existe uma excessiva preocupação sobre o que pensam os outros. Eu recebi isso aqui, para quem conhece, gosta, esse é o seriado The Big Bang Theory, que é um seriado de nerds que eu adoro, né? E a Amy, ela é uma das nerds apaixonadas pelo Sheldon, que talvez seja o mais famoso deles, né? E ela está escolhendo o vestido de noiva. E ela leva as amigas. E as amigas têm uma opinião terrível sobre o vestido de noiva dela. Ela vai mostrar o vestido ao noivo, né? Que é o Sheldon. E o conhecendo, nós já achávamos que ele tem, por conta do transtorno dele, ele não tem filtro, ele fala tudo que pensa. Então já ficamos com o coração na mão sobre o que ele falaria quando visse o vestido da Amy, né? Nós vamos ver agora. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que com a opinião dos outros, ou para agradar as pessoas, ou de ter um controle sobre o que o outro pensa, né? Que a gente acaba deixando de viver as próprias alegrias para viver a expectativa que nós achamos que seja a expectativa dos outros. Então, depois, aí nós vamos ver umas fotos do álbum de casamento dele. Ó, ficou linda, não ficou linda? Com o vestido dela de bando de cisnes? A alegria dos dois e o beijo de casamento. Então, isso é para a gente pensar, primeiro, que às vezes a gente, da ansiedade, cria uma expectativa que não se confirma, né? E geralmente as nossas expectativas são muito negativas, que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão acontecer bem. Nós vamos voltar aqui ao livro que baseia
os 2 estudos, tanto a parte 1 quanto a parte 2, que é o livro Conflitos Existenciais. Muitos aqui do Tarefeiros estão fazendo o curso com a Ana Teresa Camasmi. As aulas estão no canal do Tarefeiros, então vocês vejam. Lógico, vai ser muito melhor do que eu, porque eu me baseei muito nos estudos da própria Ana Teresa, né? Então, Joana de Ângeles fala na teoria do apego. Joana de Ângeles cita no livro a teoria do apego. A teoria do apego é uma teoria de John Bowen que ele criou para falar dos vínculos, que os vínculos que nós formamos na infância, eles são, especialmente com os cuidadores e, de modo geral, mais especialmente ainda com as mães. Mãe, né, sempre paga a conta, né? Esses vínculos, eles moldam o nosso desenvolvimento emocional. Quando ele chama esses vínculos de apego. Quando falar em apego, são esses vínculos. Quando esse apego é seguro, e a gente vai ver o que que é um apego seguro, ele vai gerar confiança, estabilidade, né? A gente se torna um adulto confiante, seguro. Quando esse apego é inseguro, vai gerar exatamente em nós insegurança, ansiedade na vida adulta. Eu já vou fazer aqui um porém, um parêntese, que é o seguinte: nós vamos falar da infância, nós vamos falar da criação que recebemos, vamos falar dos nossos cuidadores, dos nossos pais, mas eu não vou falar mal de nenhum deles. Já vou adiantando, né? Para início de conversa, o fato de nossos pais nos receberem como filhos, lá no plano espiritual, eles nos aceitarem como filhos, já é motivo da nossa gratidão, independentemente do que eles foram, de como eles puderam nos criar, o que eles puderam ser para nós, eles já nos presentearam com a possibilidade da reencarnação e de ajudar no nosso processo de evolução. Então, a gente não vai ficar aqui, quando recordar algumas coisas que vão surgir, porque eu passei por isso, porque meu pai, porque minha mãe, porque. E a gente vai falar apenas do que é a origem da maioria das nossas ansiedades e como a gente pode enfrentar isso. Eu trouxe aqui uma frase da Lia Luft, que desencarnou recentemente, acho que em 2021, em que ela diz: a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. Então, a gente sempre vai voltar à nossa infância, seja porque nós tivemos ou temos um apego seguro, seja porque ele foi inseguro, mas a gente vai transitar sempre na infância. A gente vai ver o que tem a ver as leis morais com a ansiedade, com a falta de saciedade. Então, nós vamos ver cada uma, né? São 10 leis morais. A lei de adoração é a lei que nos leva a elevarmos o nosso pensamento a Deus. Não é uma adoração fanática, é uma adoração de conexão com Deus. Então, é uma das leis às quais nós estamos ligados. Onde estão essas leis? Em nós. Elas estão gravadas em nós. Então, não tem como a gente dizer que desconhece as leis, porque elas estão em nós. Nós nos afastamos dessas leis, mas nós as conhecemos e elas estão em nós. Lei, justiça, de amor e caridade, vejam só, tem a ver com a página também, né? É uma lei apenas, porque Jesus não desvincula a justiça do amor e da caridade. Só existe se for essa tríade, senão ela vai ficar capenga e não acontece. A lei do progresso é uma lei que está em nós para elevação intelectual e moral. O nosso problema é que o intelectual ele vai avançando mais do que o moral. Nós estamos assim num déficit do avanço moral, mas é uma das leis que nos levam a progredir. A lei do trabalho, que é a elevação espiritual, moral e material. E é importante dizer
que nós estamos no mundo material e que nada há de errado em nós desejarmos a nossa melhoria material, nós desejarmos ter mais conforto. Nós não podemos é pagar qualquer preço por isso. Isso não pode exceder as nossas propostas de evolução. E a gente precisa, principalmente com as novas gerações, desvincular essa ideia de que trabalho é uma coisa ruim. Mas o próprio trabalho, a origem latina, né, que me fugiu agora a palavra, tripalium, né? É, é, era um instrumento de tortura. Então, associa o trabalho à tortura. Tanto que os nobres, né, eles não podiam, eles não trabalhavam. Gente nobre não trabalha, trabalha para quem não tem elevação. Então, o trabalho, na visão dessas leis, é tudo que a gente faz de bom. Quando a gente está ajudando alguém, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos lendo um livro que nos enriquece, nós estamos trabalhando. Tudo aquilo que contribui, que tem o nosso esforço e contribui para o nosso crescimento. Eu recebi um vídeo que eu achei tão bonito. Nós sempre temos essa dúvida, né? Poderia fazer mais ou não faço porque não posso, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo. O vídeo é de uma mulher muito simples, muito humilde, pobre, e ela, como é que ela realiza esse trabalho para Deus? Ela vai à casa de um casal, ele é cadeirante e a mulher, idosos, e a mulher tem limitações motoras também, e ela faz a faxina na casa deles. Ela chegou pela primeira vez, ai, mas a casa está muito suja. E tirou tudo, afastou tudo, lavou tudo, esfregou. Vou fazer uma comidinha para eles. Só tem arroz e salsicha, então eu vou caprichar no arroz e salsicha. Fez a comida, deixou a casa limpa e se comprometeu a voltar na semana seguinte. Essa a forma que ela tem de doação é, e isso é o que eles mais precisavam de alguém que cuidasse deles. Então, a gente sempre pode ter no trabalho essa possibilidade de crescimento moral, espiritual e material. A lei de reprodução é para garantir a continuação no mundo, né, do mundo corporal. A gente vai falar muito sobre isso. Gente, a lei de reprodução, o sexo, que foi visto como pecado, né? As religiões anteriores, né, colocavam muito essa carga de pecado no sexo. Ele está nas leis de Deus, ele está nas leis de reprodução, é para dar a nossa continuidade, para dar a oportunidade do nosso renascimento. É claro que todas as leis estão dentro de um cuidado para que não se excedam nessas leis. Então, faz parte da nossa vida. Lei de conservação é para prover a conservação do nosso corpo, a conservação do ambiente em que nós vivemos. Se a gente deixa de cuidar dessa lei, de dar atenção a essa lei, nós vamos adoecer, nós vamos desperdiçar uma parte da nossa encarnação. A lei da destruição, embora muita gente diga, mas tem lei de Deus de destruição? Sim, é a destruição pela transformação daquilo que já não é mais necessário. É um renascimento que se dá, então é preciso destruir para renascer. Então, faz parte dessa lei também. A lei de sociedade, que a nossa evolução se dá em comunhão, nós não evoluímos sozinhos. Se a gente acha, não, vou me retirar, vou lá para as montanhas e ficar rezando, você já vai desperdiçar uma parte muito importante da sua evolução. Lei de igualdade é que todos nós somos submetidos à mesma lei, todos nós somos criados simples e ignorantes. Essa lei nos leva a exercitarmos a nossa humildade, porque quando Kardec pergunta aos espíritos, o maior entrave para a nossa evolução é o orgulho e o egoísmo. E essa lei da igualdade nos mostra, ou nos leva a refletir e viver como quem sabe que nós somos iguais perante as leis de Deus, não somos superiores a ninguém. E a lei da liberdade é a lei que nos leva a exercer o nosso livre-arbítrio, tão necessário para a nossa evolução. Agora, olha que interessante, né? O doutor Sérgio Lopes, desconfigurou um pouco, mas dá para entender. O doutor Sérgio Lopes, deixa eu ver o meu aqui que não está desconfigurado. Ele
associou muito bem as leis morais com a nossa relação. Tem duas leis morais que elas estão ligadas à nossa relação com Deus, que é a lei de adoração, nesse sentido que eu falei, adoração no sentido da proximidade com o sublime, com o alto, com Deus, a lei de amor, justiça e caridade, porque amai-vos uns aos outros, amai-vos a si mesmo. Então, o amor está no cerne de todas as leis, né? Então, essas leis são as leis ligadas à nossa relação com Deus. Na nossa relação com os homens, a gente tem a lei do progresso, né? Do progresso, porque a nossa relação na sociedade é de promover um progresso coletivo e um progresso individual, nosso progresso. Para mim aqui, para eu não ficar indo e voltando. Eu sei, tá, gente? Só para não pensar que eu tenho que colar. Eu sei. Não, mas pois é. Então, essas leis, ela vai ter a adoração e amor, justiça e caridade ligados a Deus, amor ao próximo, a relação com o próximo, a lei do progresso, do trabalho, da sociedade, da igualdade e da liberdade, e ligadas a nós mesmos, a relação nossa conosco, para o nosso crescimento. Destruição, destruir aquilo que há em nós de velho, conservação e reprodução. Então, a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre os apegos, né? A importância disso, de nós conhecermos esses apegos. Nós já vimos que tem apego que é seguro, tem apego que é inseguro. E a gente vai prestar atenção que esses apegos, eles, quando são inseguros, eles nos distanciam dessas leis. E aí a gente já começa a pensar assim, pode começar a pensar que vai ter uma questão na prova dessa. De que lei eu estou me distanciando? Ou de que leis eu estou me distanciando? Pode ser mais de uma resposta, tá? O apego seguro, o que é o apego seguro? A gente lembra que nós falamos sobre o vínculo que a criança tem com os cuidadores, né? Então, no apego seguro, esse cuidador pode ser o pai, a mãe ou o adulto que vai responder por essa criança. Ele é um cuidador disponível. Então, é um cuidador receptível, confiável, né? Quando você precisa dele, você sabe que ele estará ali e te olha nos olhos. Gera um adulto que vai ter relacionamentos saudáveis, porque ele não teme ser rejeitado, ele não teme ser abandonado. Então, ele desenvolve uma capacidade maior de gerenciar os conflitos e assim também lidar com o estresse, né? Ainda nesse apego seguro, há uma relação de proximidade e de confiança com esses cuidadores, né? Tem que estar próximo, é muito difícil na fase inicial, na fase da infância, você ser um cuidador que não está próximo daquele que precisa ser cuidado. E a gente nem vai discutir os motivos que às vezes afastam esses cuidadores dos filhos. Então, no afeto seguro, no vínculo seguro, no apego seguro, aquela criança recebe afeto, recebe proteção, recebe atenção, né? E a gente vê que hoje muitas crianças estão disputando essa atenção com o celular dos pais, o pouco tempo que resta estão no celular, e aí essa proximidade, essa atenção não se dá. Eh, Desenvolve, quem tem essa relação, uma base de segurança interna, então é uma pessoa que é mais segura, tem mais estabilidade para lidar com relações conflitantes, né? Então ele é mais confiante para lidar com isso, porque ele aprendeu cedo a confiar e a se sentir seguro. Esse é o apego ideal que todos nós deveríamos ter tido, mas não tivemos. Eu não tive, pode ser que alguns tenham tido esse hoje, claro que é possível, né, mas era muito comum
que não tivéssemos e a gente vai ver alguns motivos para não ter. Agora, um apego que não é seguro, que está entre os apegos inseguros, está o apego que o John Bowlby chamou de apego ansioso, né? Então, é quando tem um cuidador que ele não é consistente. Ora ele está presente, ora ele é atencioso e de repente ele some, está desatento, existe uma incerteza sobre aquele afeto. Ele não tem garantia, não tem segurança daquele afeto, não tem segurança do apoio, porque uma hora tem, outra hora não tem. Então, existe, vai criando uma sensação de insegurança, uma necessidade de validação e proximidade. Você precisa o tempo todo ser validado, que você é bom, que você é capaz, que você é inteligente, né? Então, emocionalmente, são pessoas que se tornam muito dependentes ou têm uma busca excessiva por aprovação. Faz qualquer coisa para em troca de uma aprovação. Então, essa ansiedade constante leva a um temor excessivo de perder aqueles ou ser rejeitado por aqueles a quem se liga. Então, muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, mas como é que pode estar junto com tal pessoa? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, como a gente repete esses padrões, né? Porque você está sempre buscando uma validação daquele que não te valida mesmo, porque foi a experiência que você viveu. Vai gerando, claro, uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, né? Uma baixa frustração no afastamento. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que se sente muito frustrado com o afastamento, muitas vezes afasta o parceiro, né, por medo de abandono. Então, antes que seja abandonado, já afasta para que isso não aconteça. Então, embora precise muito da validação, que é muito que esteja próximo, também afasta porque tem medo de que vai ser abandonado. Então, há uma dificuldade muito grande de confiar e muitos que têm esse apego ansioso trabalham muito, estão sempre buscando mais trabalho, e qualquer impossibilidade leva ao sofrimento. Vamos lembrar da lei do trabalho, que todo excesso dessas leis, eles vão contra o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, quem já está trabalhando em excesso já está descumprindo essa lei, né? Um dos fatores que também podem levar a pessoa ansiosa por esse apego ansioso é ter que ter assumido responsabilidades muito cedo, seja para cuidar de um familiar doente, seja para ajudar financeiramente, trabalhar para ajudar financeiramente. O fato é que aquele adulto, aquela pessoa grande que deveria cuidar, né, que seria o cuidador, ele não está, ele precisa ser cuidado. Então, isso gera uma responsabilidade precoce que leva a um estado de ansiedade. Então, a gente tem o apego seguro, o apego ansioso, e a gente tem o que o John Bowlby considerou apego evitativo. O que é o apego evitativo? Eram cuidadores negligentes, distantes, frios. Nós vimos que anteriormente, às vezes estava presente, às vezes não estava, às vezes era atencioso, às vezes não era, mas aqui não. Eram cuidadores que eram muito distantes, muito negligentes e muitas vezes incapazes mesmo de cuidar, né? Por isso que eu volto sempre que aqui não tem julgamento, não tem juízo de valor. Às vezes isso aconteceu porque não tinha a mesma condição. Então, quando a criança cresce assim, com esse tipo de cuidador, ela tende a suprimir ou ignorar as suas próprias necessidades. Então, ela começa a evitar esses vínculos, não quero precisar de ninguém, valorizam a independência, não quero ajuda, não preciso de ajuda, e resistem a ter compromissos de intimidade emocional, porque quando isso ocorre, distancia,
e gera uma frustração muito grande naquele que quer se aproximar. Então, imagina se você tem um relacionamento de um evitativo com o ansioso. O ansioso querendo a sua aprovação, querendo ser aceito, e você, evitativo, colocando essa pessoa distanciada no relacionamento. Isso gera um sofrimento para os dois. Então, é, é um sofrimento também muito grande, porque quando você não consegue ter um relacionamento de intimidade, emocionalmente seguro, vocês têm a sensação de isolamento. E isolamento vai contra a lei de sociedade, né? Você se vê fora desse grupo que pode ajudar você, porque você não se sente conectado. Então, nós vimos apego seguro, apego ansioso, apego evitativo e agora o apego desorganizado, que é uma vinculação muito dura, porque os cuidadores que deviam ser uma fonte de conforto, ele passa a ser uma ameaça. Então, geralmente ligado a abuso e negligência extrema, abandono mesmo, né? Então, diante dessa relação, aí nós encontramos comportamentos muito imprevisíveis, comportamentos de desconfiança, de agressividade, né? Dificuldade na formação de laços, evidentemente, porque é uma ansiedade crônica. Então, são emoções, o que tem o apego ansioso, do apego desorganizado, ele tem emoções muito conflitantes, porque os vínculos dele ficam oscilando entre o desejo de ter o vínculo e o afastamento desse vínculo também. E por não ter o padrão, porque às vezes você tem um padrão que ora é bom, ora é ruim. Ora eu sou cuidado, ora eu não sou. Então, você fica numa dúvida, mas aqui você não tem um padrão. Você não teve nenhum cuidado, então ele não tem resposta emocional segura, e isso gera uma dificuldade muito grande para regular as emoções. Então, são realmente pessoas muito agressivas, pessoas que têm relacionamentos caóticos, que tornam os relacionamentos muito difíceis. Então, há situações perturbadoras que foram vividas na infância que perpassam esses tipos, né? Por isso que eu digo assim, eh, houve uma época que determinados comportamentos eram plenamente aceitáveis e achava-se que era melhor, né? Por exemplo, bater. Não, estou educando. E para quem acha, apanhei e estou de boa, não tem isso, tá? Não existe isso. Claro, você sobreviveu, você não saiu dando tiro em ninguém, nem... mas existe sim uma marca, né? Porque é uma violência. Eu apanhei muito, tá? E ainda era assim, éramos três irmãos e tinha uma regra lá em casa que era um fez, os três apanham. É uma coisa assim muito interessante, né? E aí o que que acontecia? O meu irmão mais novo chorava antes de apanhar, então apanhava pouco. O mais velho chorava na primeira, então apanhava pouco. E eu não chorava, porque eu achava tão injusto eu apanhar, porque geralmente não fui eu, né? E eu apanhava muito, né? Eu não conseguia dizer, não, chora, porque aí, né? Então, mas eu sei que o pensamento é que isso educava. Quer ver uma situação que acontece, de que é perturbadora na infância, que acontecia muito, é, deixa chorar, não pega no colo, não, deixa chorar, quando parar, né? Gente, chora até cansar, vai cansar e para de chorar. Não, não pega no colo, tá? Não pega no colo, porque depois não quer ir para o chão. Gente, qual é a criança quando começa a andar, não enlouquece a gente, porque não para de andar, né? Esquece direitinho o nosso colo, né? Então, é uma situação em que ela sabe que não adianta, você deixa chorar, ela tenta resposta, né? Busca respostas e não tem. Às vezes, para as necessidades básicas dela. Ela chora porque está com fome, não tem comida, ela chora porque quer afeto, não tem afeto, né? Então, todos os desconfortos não são atendidos. O que que ela aprende? Qualquer desconforto é o que tem que resolver. Eu não posso contar com ninguém, né?
Por exemplo, descontinuidade da presença da mãe, em especial, né? Seja porque estava doente, porque estava presa. Eu vi uma situação que me impressionou muito, não sei se porque era uma professora também, mas uma mulher jovem, ela foi acusada de um crime de quando ela tinha 12 anos, que aconteceu em outro estado do Brasil. Então, ou seja, nitidamente ela não poderia ter cometido esse crime, que era de uso de cartão de crédito, era uma fraude dessas, não é um crime físico, né? E ela ficou presa. E a família, claro, tentando de toda forma provar a inocência dela, né? E depois de 2 meses, eu acho, ela ficou presa um tempo grande, né, e ela foi solta. E uma das maiores tristezas dela não foi nem a prisão e toda a injustiça que ela sofreu. Ela tinha um filho pequeno de colo, e quando ela chegou, que ela quis abraçá-lo, ele não quis abraçá-la. Não. Então, eu acho que foi o nítido exemplo dessa situação. Houve uma descontinuidade, eu fiquei esperando, esperando, esperando e não veio, então agora eu quero distância, né? Eh, Também tem uma coisa que acontece que é muito perturbador para as crianças, é uma ameaça persistente dos pais dizerem que não amam para controlar. Então, você não fala: "Não gosto de você. Você fez isso, então não gosto mais de você. Se você fizer isso, eu não vou mais gostar de você", né. Então a gente percebe, a criança que passa por isso percebe que o amor não é gratuito, o afeto não é gratuito, que ele tem um preço. Você precisa pagar um preço para ter esse afeto. Uma outra coisa é a ameaça, que, por exemplo, de abandonar o parceiro ou a parceira, né, para coagir o outro. Então, eu vou abandonar a família, eu vou me embora. A criança ouvir isso é desesperador. Quando faz isso, uma forma de ameaça, né, ao outro. Ameaça de suicídio. Às vezes a pessoa tem a coragem de dizer que após várias tentativas de suicídio da mãe ou do pai, já esperava que uma delas desse certo, porque era tanto sofrimento, era tanta angústia nessa expectativa, olha que doloroso alguém reconhecer isso, né? Ou a ameaça de levar a família para outro lugar, eu pego todo mundo e sumo. Imagina, você imaginar que de repente você vai sumir do seu mundo, né? Dos seus amigos, da sua escola, da sua casa. E a indução de culpa, né? Que você colocar a culpa na criança, coisas que eram ditas sem nenhuma preocupação e sem nenhuma intenção de causar o que causava. Por exemplo, você vai acabar me matando. Se eu conseguir, se eu continuar assim, você vai acabar me adoecendo, eu vou ficar doente por sua causa, né? O Gilberto de Menstein, ele era um jornalista, já desencarnou, inteligentíssimo, foi redator acho que da Folha de São Paulo, várias revistas, e ele era disléxico, numa época que disléxico era burro, né? Se não consegue, ou é burro. E criança hiperativa era mal educada. Hoje a gente já. Calma, continua tendo criança mal educada, tá? Não bota tudo na conta do hiperativo, não. É... Ah, hiperativo, não. Calma, tá? Tem crianças que são mal educadas, não por culpa delas, né? Mas são. O que o Gilberto de Mestai não sabia que era disléxico, né? Então, ele teve um primeiro site de educação que ele vendeu por, sei lá, milhões de dólares. Ele disse que nunca imaginou que uma coisa que ele fazia com tanto prazer ia render tanto dinheiro. Preciso pensar nisso. Então, o que que acontecia? A mãe do Gilberto de Mestai falava para ele sempre: Gilbertinho, se você não passar de ano, eu vou morrer. Então, todo fim de ano, para ele, era um sofrimento atroz, que ele achava que podia matar a mãe. Só que ele foi vencendo, né, todos aqueles desafios e lançou um livro. Quando ele lançou um livro, olha que professora cruel, eu nunca faria isso, hein? Tô logo avisando. O que que a professora foi? Estava lá na fila dos autógrafos. Aí a mãe do Gilberto falou: "Ah, a senhora veio prestigiar o Gilbertinho?" "Não, eu vim ver se é ele mesmo, que eu não acredito que seja ele." Juro. Isso foi contado por ele numa palestra que eu assisti presencialmente e amei, né. Então essa indução de culpa, é claro que não era feito com a intenção: "Vou criar
um apego ansioso, que ele vai ser um adulto desestruturado. Não, pensava nisso, né? Isso acontecia, né? Acontecia com frequência, né? Então, por exemplo, uma ameaça que eu já contei quando eu fiz aqui para o grupo de cuidado espiritual. Eu morei numa casa alugada desde que eu nasci até os 26 anos, né? Todo mês, eu lembro quando eu era criança, que todo mês a dona da casa ia receber o aluguel, pessoalmente em dinheiro, né? Então, a gente tinha que ficar rezando no quarto ao lado da sala para ela não pedir a casa. Todo mês a gente achava que ela ia pedir a casa. Isso era coisa que a minha mãe fazia. Você tem que rezar para ela não pedir a casa. A gente ficava lá, ela pediu, não, mais 30 dias, né? Mais 30 dias. É sofrido, porque o que que você pensa? A casa, os amigos, para onde que eu vou, né? Então, são ameaças que a gente passa e que naturalmente era uma preocupação, não era um intuito de torturar a gente, não tinha a menor intenção de torturar a gente, mas torturava. O fato é que torturava. Ela tinha muito medo também e compartilhava esse medo conosco, né? Então, diante de ameaças frequentes, o que que acontece com as crianças? Ela não consegue confiar, é evidente. Como é que eu vou confiar, né? Ou adquire uma autoconfiança compulsiva. Então, eu posso tudo, eu consigo tudo, né? Já que eu não vou receber, não recebo mesmo, eu tenho que dar conta, eu vou dar conta de mim. Então começa a negar qualquer tipo de vínculo, não quer receber ajuda. Também pode ter uma solicitude compulsiva. Então você é o salvacionista. Você tem que salvar todo mundo, porque você precisa tanto ser reconhecido, você precisa tanto ser amado, não pode ser rejeitado. Então você pensa em salvar todo mundo. Você vira um salvacionismo, o que é péssimo, né? Porque a gente não está aqui para salvar ninguém. Agora, o que que acontece com o apelo inseguro? Ele começa a criar ciclos repetitivos. O que que quer dizer isso? Eles repetem os padrões problemáticos. Então, inconscientemente, o ansioso busca relacionamentos que espelhem essas experiências que ele viveu. Isso é inconsciente. E nós somos tão doidos que nós somos atraídos por esses padrões, mesmo que eles sejam disfuncionais. Sabe por quê? Porque é conhecido. Então, se ele é conhecido, é familiar, dá uma sensação enganosa de segurança. Eu já sei como é viver assim. Então, não mexe com isso. É ruim, mas eu sei como viver assim, então deixa, tá? E aí, gente, eu lembro do Chico Xavier falando uma coisa muito legal. Ele tinha um problema nos olhos, né? Era um sofrimento, era muita dor, era realmente sofrimento. Um dia ele foi no Dr. Fritz falou: Chico, se quiser, eu opero você agora. Você fica bom disso, né? Não vai sentir mais essa dor. Aí o Chico falou: não, obrigada, sabe por quê? Porque isso daí eu estou expurgando aí o que eu preciso passar. Esse eu já estou acostumada. Se não for por aqui, essa dor vai para outro lugar, eu vou ter que começar a me acostumar tudo de novo. Então, deixa que essa eu já sei lidar com ela, eu já sei como lidar. A gente agora vai falar um pouco sobre a casa mental, porque a casa mental ela tem uma relação com essas leis morais também. Então, olha só, a casa mental, André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele chamou de casa mental um castelo de 3 andares que onde estão alojados o nosso subconsciente, o consciente e o superconsciente. Nós estamos no subconsciente, que é o nosso passado, estão os nossos impulsos automáticos, aquilo que é intuitivo, os nossos hábitos. Tem muita gente que faz uma avaliação errada do que seja casa mental. Pensa que casa mental, a gente tem que subir lá para a cobertura, esquecer tudo que tem embaixo. Não. A gente transita
nesses andares. A gente tem que harmonizar o nosso trânsito para cá, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, ligado ao nosso passado estão nossos impulsos automáticos, né? Então, é defesa. Se eu estou diante de um perigo, eu vou lá para sacar, para esse andar, buscar esse recurso de reagir a um perigo, de poder cuidar da minha alimentação, me alimentar. Eu preciso me alimentar, é uma coisa instintiva, porque se eu não fizer isso, eu vou morrer, né? Na casa do consciente, que é o presente, são as nossas conquistas atuais, gente. Aqui é que a gente exercita o nosso crescimento, aqui é que a gente está batalhando, consolidando as nossas qualidades, crescendo no dia a dia, evoluindo pelo esforço e pela vontade. E o nosso superconsciente é a casa das noções superiores, indica aquilo que a gente almeja de mais alto, de mais elevado, é o nosso ideal, a nossa meta superior. Então, o que que acontece? Se eu viver só numa dessas casas, como tem gente que pensa, minha meta é ir lá para o superconsciente e anular todo o resto. Não vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que vivem só da religiosidade? Então, você só religioso, eu vou passar o dia todo rezando, né? Não vou, e isolado, né? Porque eu também não vou me misturar com os outros, né? Se você excede, por exemplo, no presente, na lei do trabalho, se trabalha excessivamente, você não. A gente. Vou pedir ajuda a André Luiz, né, já já. Então, olha só. Aqui estão as leis ligadas ao superconsciente, aquilo que a gente busca alcançar. As leis ligadas ao presente, é aqui que a gente trabalha pelo progresso da sociedade. E aqui aquelas leis que estão muito ligadas aos nossos instintos. Se todas elas estão em nós, significa que nós temos que transitar por todas elas. Então, se eu fico excessivamente no trabalho, eu estou mal. Se eu me afasto da sociedade e quero viver recluso, eu estou mal. Se eu abro mão do meu livre-arbítrio, não tá bom. Se eu conservo, eu não me cuido para conservar a minha vida, eu também não estou bem. Então, entender que a gente circula por elas. O que a gente não pode é ficar excessivamente em uma delas. Nem essa aqui, nem essa. Porque nós somos espíritos encarnados no mundo material, né? E aí, olha, na lei de adoração, quando nós nos distanciamos dessas leis, nós adoecemos. Então, quando nós estamos ansiosos, de alguma forma nós nos distanciamos. Quando é que a gente se distancia da lei de adoração, que é essa que nos aproxima de Deus? Quando a nossa fé está muito abalada, quando a gente perde a confiança em Deus e começa a dizer: não é possível que Deus faça isso comigo, não vou recorrer a Deus, que Deus é esse que deixa eu passar por isso? Fé vacilante nós todos temos. Se nós não tivéssemos, se a nossa fé fosse muito segura, nós não passaríamos por tanto sofrimento. A gente sabe, está na mão de Deus. Eu faço a minha parte e entrego, né? Na lei de conservação, a gente se distancia quando a gente não consegue perceber e fazer o que é essencial para a nossa vida, quando a gente não consegue organizar a nossa vida visando a nossa conservação. A de reprodução ela é ligada à reprodução mesmo. Será que eu estou distanciada porque eu ainda não me decidi se eu quero ou não formar uma família, ou se eu formei uma família e me arrependi, não era meu projeto de vida? Eu não sei o que que eu faço nesse âmbito dessa lei. Da destruição, a dificuldade do desapego. A gente precisa desapegar de muita coisa, a qual a gente ainda é muito apegado. Largar porque não serve mais. Às vezes, e aqui a gente não está falando de material, não. Às vezes a gente tem relacionamentos que não servem mais e a gente não consegue largar, né? No trabalho, dificuldade para equilibrar o trabalho, a pessoa que trabalha excessivamente ou não gosta do trabalho que faz, então é aí que eu não estou bem, é nessa lei que eu não estou bem, ou está sem trabalho e precisa de um trabalho. Então, isso também nos distancia.
Aí eu achei essa figurinha, né? Desapegar não é fácil, tá, gente? Porque a gente tem muitas vidas de apego, e começou agora. Então não é fácil. Mas se a gente descobre que a gente está afundando com alguma coisa e puder soltar, vamos fazer o esforço para soltar. Mas aí a gente diz, tem que adorar Deus, tem que se aproximar de Deus, mas como explicar a existência de Deus? Aqui tem uma explicação que é genial. Dá para passar? Acredita em vida após o parto? E o outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui apenas para nos preparar para algo que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria essa? E o segundo disse: ah, eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e, quem sabe, comer com as nossas próprias bocas. Talvez teremos até outros sentidos que a gente não pode entender agora. E o primeiro retrucou: isso é um absurdo. O cordão umbilical que nos fornece nutrição e tudo mais que a gente precisa é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. E o segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa. E talvez possa ser diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico que é o cordão umbilical. E o primeiro contestou: bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá para nos contar? Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde que ela está agora? E o segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. E sem ela, esse mundo aqui não seria capaz de existir. Então o primeiro disse: bom, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Essa foi a forma com a qual um escritor húngaro explicou a existência de Deus. Para outras leis, mas antes disso eu só queria chamar a atenção, porque, embora a gente tenha falado de lei de trabalho, sociedade, eu acho que tá ligado a tudo isso, é o impacto que a vida moderna provoca na nossa saúde emocional. Então, a gente tem o que é chamado de fábrica de ansiedade, porque a gente precisa, somos incentivados a produzir cada vez mais em menos tempo. Então, isso gera uma ansiedade porque a gente não tem tempo para descanso, e a gente precisa ter tempo para descanso. Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que a gente precisa ele chama pausa de respiro. A gente precisa se dar pausas e a gente fica numa ansiedade de querer saber mais e ver mais e hiperconectado e precisa responder rapidamente, a gente acaba tendo uma distorção da temporalidade, porque tudo tem que ser muito urgente, nem tudo é urgente. A gente passa a criar urgências que não existem. Então, a gente precisa desses momentos de respiro, porque a gente também pode recorrer à fuga do presente. E uma coisa ótima para fazer a gente não pensar no presente é ficar vendo um Reels atrás do outro, um TikTok atrás do outro, né? Então a gente precisa estar presente. O que é estar presente? É ter uma atenção total àquilo que a gente está falando. Quando a Suzy falou, né? A gente está aqui, vamos estar, estar presente fazendo aquilo onde você está, fazendo aquilo que você gosta de fazer, que a gente chama de flow, né? O estado de flow é uma imersão total naquilo que você está fazendo. Descobre o que você gosta de fazer.
Tem um amigo meu que ele faz bonsai. Eu acho que eu vou ter que nascer de novo para ter essa paciência. Ele está totalmente em flow, fazendo uma estante, batendo na madeira, fazendo uma comida, lendo um livro. O que que te deixa nesse estado de presença que você está ali inteiro, né? Então, passando para as outras leis, a lei de sociedade, será que eu estou distanciado? Se eu sei que a minha relação é com o outro, qual é o problema que está havendo na minha relação com os outros? Essa sociedade está muito assim, está muito assada, não serve, mas é onde nós nascemos, onde nós estamos, é onde nós temos que viver e evoluir. É exatamente nessa sociedade, né? Será que é na lei do progresso que a gente está distanciado? O que que é o nosso medo? Eu sei que eu tenho que avançar, eu posso avançar, mas eu não consigo, eu tenho medo, eu não consigo seguir adiante, progredir como eu deveria. A lei de igualdade é quando a gente sofre muito pelas desigualdades dos outros. Eu tive que fazer um trabalho andando, eu moro em Copacabana e a gente anda pela rua e vê tanta gente, tanta criança na rua. E aquilo me dá um sofrimento muito grande. Eu tive que fazer um esforço para tentar lidar com isso, porque eu já não queria mais andar na rua, uma coisa que eu adoro fazer, que é andar. E é muito sofrimento, eu não aguento. Eu voltava muito triste para casa. Então, a gente precisa entender, na visão espírita, que ajudamos no que podemos fazer e que este é um mundo ainda de expiações e provas e que nós sabíamos que esse período seria muito difícil e muito duro, né? Será que é a lei de liberdade, que falta a liberdade de pensar e fazer o que é essencial? Eu sei o que eu devo fazer, mas ainda não consigo fazer, eu estou com dificuldade de organizar e decidir a minha vida, eu tenho que tomar uma decisão e não consigo. E a lei de justiça, amor e caridade pode estar faltando os três, um dos três. O que está faltando na minha vida que acaba me distanciando? Aí é aqui que é a múltipla escolha, tá? Pode marcar tudo, mas eu não aconselho. Escolhe um que esteja um pouco mais visível ou que esteja um pouco mais incômodo, né? Então a gente tem onde é que a gente está se distanciando de Deus e isso está nos levando à ansiedade. A gente tem que entender também que a nossa tendência, lá pelo aquele subconsciente, é de acomodação. A gente viu que mesmo os padrões familiares disfuncionais a gente repete, porque é mais tranquilo a gente ficar no conhecido. Então, a gente tem que acreditar no êxito da nossa experiência de mudança, que nós somos, passamos pelo que passamos. Podemos ter passado por tudo que eu falei aqui dos apegos inseguros, mas nós somos capazes de mudar. Claro que muitas vezes com auxílio de profissionais de saúde mental, a gente não consegue fazer sozinho. Às vezes é necessário medicação, sim, mas é importante saber que há saídas. Então, insistir, perseverar, abrir novos espaços no nosso campo mental, para que nós possamos plantar sementes novas de otimismo, de esperança, de segurança, de fé, né? Então, é possível abrir um novo campo mental? Eu achei esse vídeo muito legal. Ele não tem som, eu vou falando enquanto ele passa. Esse passa, Pedro? Será? Não. Hoje houve um pequeno problema técnico. Mas, tudo bem. Pronto. Posso falar sem som? Pode ser sem som? Então, o que que eu quero dizer? Às vezes a gente é moldado numa condição, né? E a gente pensa assim, não tem jeito. Dá para voltar para o início, Pedro, que eu queria fazer um comentário, que já está quase acabando, já estragou, spoiler total. Às vezes primeiro a gente se compara, né? Eu sou quadrado, o outro é circular e anda e eu não. Então a gente
se olha, é isso, eu sou isso, ou é nesse ponto em que eu estou, então eu vou buscar recursos, porque eu preciso seguir adiante, né? Então eu vou lá, penso, observo com otimismo, encontro recurso que vai me permitir seguir adiante. Eu não sou circular, mas eu vou caminhar do mesmo jeito, sem me comparar. Agora ficou difícil para o círculo, está mais fácil para o quadrado do que para o círculo. Então, que a gente possa buscar a saída, porque há saída. Não há ansioso que não vai poder se curar. É um caminho, é um percurso difícil, porque remete ao nosso passado, remete às nossas gerações anteriores, né? Então, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito medrosa, ela tinha medo de absolutamente tudo. Claro que passa isso para gente. Não tem como você crescer temerária ou temerária. Ah, tem medo de tudo, então agora também não tem medo de nada. Não. Você vai passando para outras gerações. Então você tenta ser melhor, tenta passar menos. Talvez você não consiga se livrar totalmente, né? Mas tenta ser menos do que você viveu. E aí, então, olha, para ser um novo hábito, porque a gente vai ter que implantar um novo hábito, a gente tem que implantar um novo hábito, ele vai se implantando lentamente lá embaixo, no subconsciente, depois é que ele vai se tornando natural. E a gente precisa cuidar do pensamento. Então, para trabalhar a ansiedade, reflita e adote otimismo. Não é poliana, é pensar, não, você muda o seu campo mental, não tem como sair sem mudar o campo mental. Pensa com otimismo, busca as causas e ganha confiança. Então, por que que eu estou ansiosa? Se eu buscar essas causas, o que que eu posso fazer para sair desse estado, né? Retome as questões da infância e compreenda a finalidade da sua existência atual. Eu volto e meio retomo as minhas questões da infância. Foram muitas, né? De cuidar de um pai doente, de perder um pai cedo, de trabalhar cedo. Mas o que que você faz com isso? Depende do que você faz com isso, né? Então, retoma e vê o propósito da sua existência. Toda existência tem um propósito. Encontre um espaço seguro para contar o que acontece com você. Fale sobre sofrimento, para que haja um leve afastamento dele e aí a espiritualidade age. Aqui no Tarefeiros do Bem é uma casa que, antes das reuniões públicas, oferece roda de conversa, oferece cuidado espiritual às segundas de manhã e terça. Segunda, 10 da manhã e terça, 3 da tarde. Então, é oportunidade, porque o que que isso gera quando você compartilha seu sofrimento? Além de você se distanciar um pouco dele, porque parece que você está falando de outra pessoa, a espiritualidade consegue atuar sobre você. Então, tem um alívio emocional, porque você libera essa tensão de poder compartilhar, né? Aliviar de poder compartilhar isso com alguém. Tem uma construção de vínculos, né? Eu trabalho no cuidado espiritual, a gente vê que as pessoas já constroem, as que vêm sempre, participam sempre, já constroem um vínculo de confiança, né? E a desmistificação do sofrimento. O que que é a desmistificação do sofrimento? Eu não sou o único que sofro desse problema. Tem outros que também sofrem, eu não estou sozinha, gente. Então, eu tenho uma sensação de pertencimento e de compreensão. Alguém compreende o que eu estou passando, né? Busque leituras edificantes. Pratique yoga e meditação. Fortaleça o desejo pessoal de melhorar. Se a gente tem que desejar melhorar. Receba passes e água fluidificada. Cultive pensamentos dignificadores. Oração, oração, oração. Porque parece assim, gente, oração é a lei de adoração, é a prece, é a gente conectar com Deus. Se a gente sabe que é instantânea a conexão com Deus, olha como a gente dá mole. É que a gente precisa conectar, não conecta? E aí,
cuidar do pensamento, porque a maioria dos nossos pensamentos não é bom. E a gente cria uma psicosfera que interage com a dos outros. Então, às vezes, você está até bem, aí você está interagindo com o outro que não está, ele invade o seu campo mental. Tem um campo mental que é maior ainda. Você não tem ingerência sobre o campo mental do outro, mas você tem sobre o seu. Então, se esforçar para ter pensamentos. Então, criamos o tempo todo nossa psicosfera, além de interagirmos com outras. Qual foi a sua psicosfera essa semana? Pensar assim, o que que predominou nos meus pensamentos essa semana? Predominar, porque a gente, ó, tem hora, oh, tá bem, né? O que que predominou nos seus pensamentos que você precisa cuidar? E a prece, ela é muito interessante, porque a prece, ela tem dimensões. A gente já sabe que é uma ligação instantânea com Deus. Mas tem uma prece que é vertical. Essa prece vertical, ela tem essas aspirações elevadas, né? Que a gente pede esse contato com Deus, que a gente pede a proteção, a clareza, discernimento, forças, coragem. Tem uma prece horizontal, que são esses nossos anseios vulgares, né? Então, assim, eh, tudo bem que eu arrume um trabalho, acho que é importante. Coisas da nossa realidade, no nosso dia a dia. A gente tem que tentar isso aqui, né? Então, que as oportunidades se abram para mim, que eu tenha forças para buscar aquilo de que eu necessito, né? E tem uma prece descendente que são os pedidos inadequados, tipo ganhar na loto, né? O cara que você gosta, ou a garota terminar com a outra pessoa para ficar com você, esses descendentes, né? Os orientais dizem que uma coisa muito interessante, por exemplo, meu filho está lá no Engenhão, no jogo do Botafogo, aí eu fico, ai, Deus, que tudo corra bem, né? Antes eu falava, tudo corra bem com ele, que ele seja protegido. Depois eu comecei a pensar assim, que todos que estão lá sejam muito. Agora eu já penso assim, que todo o Brasil seja muito protegido, porque quando eu penso nessas aspirações elevadas, eu não posso ficar nem no horizontal, nem no descendente, né? Porque quando todo mundo está bem, sobra para todo mundo, né? E aí eu trouxe uma música que o Caetano gravou com ele, com o Kleber Lucas, mas o Caetano não deixou eu botar aqui, né, infelizmente. Mas essa versão, mas o Caetano tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se o Kleber Lucas ainda é pastor evangélico, mas se não é, foi. Ele canta músicas evangélicas, gospel, né? E o Caetano gravou com ele, nossa, caíram de pau, Caetano. Aí perguntaram assim pro Caetano, mas engraçado, você que é ateu gravou essa música? O Caetano falou, ele tem 2 filhos evangélicos, e ele disse, tudo que faz bem aos meus filhos faz bem a mim também. Lindo, né? Então a gente vai ouvir, Deus cuida de mim, Deus cuida da gente, pode ter certeza, cuida e cuida mesmo, tá? Quem souber pode cantar. Apagar aqui, tem a que a gente pode apagar aqui para melhorar. Eu não mexi nada, só com o Pedro e fui. Quer dizer, onde eu fui, eu voltei. Não volte assim, tá bom, nessa altura? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Para todos. Tudo dolorido. Eu tô lelê. Que isso, que Sexagenário, tudo dolorido. Eu já estou dando de ônibus de graça. Eu fico toda feliz, cara. Tem, Que ela- conquista, né? Ônibus, metrô. já passamos meio século, né, amiga? Você estava falando das preces decadentes, né? Descendentes. Eu lembrei, gente, quando eu era adolescente, eu rezava para o meu time ganhar o jogo. E hoje foi dia de rezar, né, amiga? Eu rezo, eu fico na horizontal. Eu acho pensei, ai, meu que não é Deus. descendente, não. Não, era decadente. É horizontal. Eu ficava assim, ai, meu Deus do céu, eu preciso ser campeã. Enfim, né? Pedia para ser jovem, bonita, linda, rica, eu pedi isso Pedi, tudo. mas já pode, viu né? que... Mas a gente não Não, deu sabe. certo, deu certo. Rica eu não sei, mas o resto deu certo. E o que eu gosto dessa imaturidade
Porque a gente é imaturo mesmo, né? Não, é um lado criança É, que a gente tem, que é bom. A gente é, transita na infância nas coisas eu acho boas, isso na legal. alegria, na leveza, né? E aí tem aquela coisa assim, né? Eu não sei o que eu peço, mas Deus sabe o que me dá. Então, essa confiança no Pai Maior, né? Que a gente aprende a ter, né? Porque a gente pede muita bobagem mesmo, às vezes. Às vezes eu tô pedindo uma coisa que não é para mim, né? Ai, tomara que a fulana termine com ele, porque eu gosto dele. Eu Sim, me né? vi nesses Mas momentos aí a assim. gente vai amadurecendo, É, aprende a pedir, eu né? era adolescente, tá, gente? Hoje não faço mais isso, não. Eu sou uma mulher séria, casada, muito bem casada, ó, aqui, ó, tá tudo bem. Mas eu fazia essas coisas. Mas veio sempre essa lembrança assim: eu não sei o que eu peço, mas Deus sabe o que me dá. Isso É, aí. tem um monte de recados aqui para você. É. As pessoas ficaram refletindo durante a sua fala. Imagina. É, houve umas reflexões aqui bem legais, tá? É, a gente já saiu do YouTube, tá? Houve Ah, algum tá, problema aqui que a gente já saiu do tá. YouTube. Então, já que a gente saiu do YouTube, Vai aproveitar, né, eu amiga? vi que tem gente fotografando. Eu sempre disponibilizo as apresentações, não no YouTube, porque eu não tenho controle sobre isso. Mas quem está no presencial, se quiser a apresentação, eu mando Pode pedir. pelo e-mail, tá? Manda um e-mail para mim e aí eu mando a apresentação. Então, amores, olha, estamos só nós aqui, tá? O YouTube já saiu do ar. Dá alguns avisozinhos, né? Porque a Norma ainda vai fazer a prece final pra gente, para o passe. É, no próximo sábado, a gente vai ter o João Marcelo Lopes. Gracinha. Ele é uma graça, né? Ele é o sangue novo do espírita, né? Ele tem 22 anos, né? 22? Meu vinte e Deus. dois anos, é um Uma palestrante já. sabedoria, nossa, É, ele está com 22 anos nessa e encarnação. é, é. E o tema será Evangelho segundo o Espiritismo, a cólera, ok? Próximo sábado aqui, presencial e ao vivo no YouTube. No Gogó, João Marcelo é tudo no Gogó e é uma delícia de a paz, né? É, e tem o seguinte, gente, vocês podem nos acompanhar, tá? A nossa programação a gente divulga todo domingo. Instagram, Tarefeiros do Bem, underline oficial. A gente tem o nosso site, tarefeirosdobem.org.br. YouTube, que todos vocês conhecem, né? Que é o Centro Espírita Tarefeiros do Bem. E agora a gente tem TikTok, @tarefeiros do bem com pequenos shortzinhos, Esse pode ficar tá? um pouco, Esse um está pouco, um permitido. pouco, também não É. é? A gente tem pequenos shorts do curso que a Norma citou aqui, que é com Ana Teresa, que é do livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, toda terça e 5 da tarde. Quem não consegue estar aqui na casa, tem no YouTube, na íntegra, YouTube Tarefeiros do Bem, deem o seu like aqui pra gente, né? E nós vamos agora para a nossa prece, tá? Agradecendo muito a Norma por Que essa noite de agradeço reflexão. demais. Sei tanto nas besteiras que eu pedi, você não tem noção, hein? Já, isso é passado, isso é passado. Tipo assim, por favor. Senhor Jesus, o nosso mestre querido, o médico das nossas almas, que consolo sabermos que o Senhor vem para os doentes, não para os sãos, porque aqui, em se tratando de teu hospital, a terra, este mundo que o Senhor governa com tanto amor, estamos aqui, Senhor Jesus, pedindo que estejas conosco como mestre, como médico, dando-nos os recursos necessários para superarmos as inúmeras dificuldades que enfrentamos ao longo de nossas encarnações. Como é bom, Senhor, saber que estás conosco,
Como é bom saber que estamos na sombra das asas de Deus e que Ele nos ama, protege, fortalece, que Ele cuida de nós. Quantas vezes, Senhor, nós estivemos diante da porta estreita e fugindo das suas leis gravadas em nós, assim como temos a centelha divina em nós optamos pela porta larga. Agora estamos retornando, Senhor. E quando vislumbramos essa pequena porta e hoje a vemos como a saída para os nossos sofrimentos e dores, Senhor, continua nos fortalecendo para permanecermos nesse caminho, para que possamos chegar aonde o Senhor destinou para nós, os planos superiores, possamos chegar a essa elevação quando nada além de fazermos o bem desejaremos. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, que nós não venhamos novamente a ceder às paixões que nos afastaram de Ti. Abençoa-nos, Senhor. Leva-nos em segurança às nossas casas. Protege-nos. Abre o nosso coração ao amor, à justiça, à caridade. Que possamos, Senhor, ser os reconhecidos como aqueles que seguem Jesus. Muito obrigada e graças a Deus, Senhor.